Caríssimo aluno da Faculdade Batista de Minas Gerais, prosseguindo então com a nossa aula, eu gostaria que você se lembrasse das principais características da reflexão filosófica. Na verdade, esses conceitos são básicos para que nós possamos caminhar ao longo do tempo discutindo como o pensamento foi se tornando complexo e sofisticado no passar dos anos. Um dos conceitos dos quais nós não poderemos abrir mão é o conceito de rigor, ou seja, a filosofia é uma reflexão rigorosa que lança a mão de um método e de uma linguagem. Isso significa na prática o seguinte: toda vez que o filósofo vai se dedicar a compreender um determinado segmento da realidade, ele vai ter que encontrar uma maneira própria, um modo próprio de abordagem para que aquele conhecimento efetivamente aconteça. O que é curioso é que na medida em que ele cria um método e uma linguagem própria para descrever aquele fenômeno específico, ele vai aos poucos também criando disciplinas distintas que vão depois contribuir para que o todo da realidade seja muito mais bem compreendido. Então é indiscutível que uma das características fundamentais da reflexão filosófica é o fato de que ela é rigorosa, possui uma linguagem e possui um método que são muito importantes. Além disso tudo, uma outra característica básica é que o processo do filosofar começa, via de regra, especialmente se considerarmos o pensamento de Platão e Aristóteles, começa, via de regra, na experiência do encantamento. Platão usava uma palavra chamada em grego tauma, que significa aquele estado quase que de êxtase da pessoa diante de uma realidade absolutamente extraordinária. Digamos que você, meu caro aluno, minha cara aluna, esteja, por exemplo, fazendo um passeio de férias numa das praias do Nordeste. Ao acordarem de manhã bem cedo e presenciarem a beleza que é o nascer do sol, a cena pode ser tão extasiante que pode levar você a um processo reflexivo a ponto de ajudá-lo na elaboração de algum conceito que descreva aquela realidade tão bela. Eu estou querendo dizer com isso que a filosofia, quando ela surge a partir de alguma coisa que toca tanto a mente quanto ao coração do filósofo. Mas, além disso, quando se pensa em termos de reflexão filosófica, nós somos obrigados também a pensar uma coisa que é muito importante. O conhecimento que se produz, eu gostaria que você desse uma olhadinha na imagem que nós postamos aí na plataforma, uma imagem em que aparece em letras garrafais o ano 1968. Se você prestar bem atenção nessa imagem, você vai encontrar ali uma série de personalidades da história do mundo, especialmente nos anos 60, que foram pessoas que, de alguma maneira, se envolveram em processos revolucionários. Presta bem atenção. Quem você localiza aí? Pois olha, eu estou enxergando Martin Luther King, eu estou vendo Elis Regina, eu estou vendo Leila Diniz, eu estou vendo os Beatles, eu estou vendo uma série de personalidades importantes daquele período de tempo que, de certa maneira, marcaram época. Ora, por que eu estou me referindo a essa imagem? Porque nós trabalhamos sempre, quando pensamos na reflexão filosófica, em dois conceitos que, de certo modo, se confrontam. De um lado, é o conceito de saber instituído, ou seja, quando nós elaboramos um certo conhecimento que durante algum período de tempo é aceito por todo mundo, nós estamos diante de um saber instituído. Isso acontece não só quando se trata de um conhecimento formalizado, mas também quando se trata, por exemplo, de costumes, de hábitos, de visão de mundo. Por exemplo, na história da música, às vezes, durante um certo período de tempo, houve um estilo musical que predominou. De repente, chega alguém e pensa diferente, propõe uma coisa nova. Essa coisa nova que é proposta é aquilo que na linguagem filosófica é chamado de saber instituinte. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de Martin Luther King nos Estados Unidos. Martin Luther King, trabalhando numa pequena cidadezinha do sul dos Estados Unidos, a cidade de Montgomery, ele trabalhava ali numa cidade profundamente racista, em que o preconceito racial era gravíssimo. Era uma espécie de estado de coisas. Aquilo era um hábito, um costume da cidade. Isso é o que nós chamamos saber instituído. Quando ele participa de um movimento revolucionário e propõe uma luta contra o apartheid, ou seja, um regime segregacionista
que considera que uns são melhores do que os outros apenas pela cor da sua pele, quando ele participa desse momento, ele propõe um outro saber, que é o que nós chamamos de saber instituinte. Isso acontece no Brasil também. Vejam, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, durante muitos séculos, criou-se a ideia de que o nosso país, por ser um país de grande mistura de raças, que nós aqui temos uma democracia racial. Eu pergunto a você, meu caro aluno, será que aqui no Brasil nós temos mesmo uma democracia racial? Eu quero dizer para você que não é bem assim. Vejam só certos hábitos comuns da nossa cultura. As pessoas costumam brincar dizendo: preto, quando está correndo, é ladrão. O branco está indo para o trabalho. Quer dizer, veja, são visões de mundo naturalmente distorcidas, mas quando você pensa em termos de um saber instituinte, o saber instituinte, que é a base da reflexão filosófica, ele se contrapõe ao que todo mundo já sabe, a uma prática comum, trazendo um novo saber, uma nova possibilidade de compreensão. Então, nesse caso, uma das características da reflexão filosófica é que ela é um saber constituinte. Agora, uma curiosidade. Você sabia que até mesmo a Bíblia nos convida ao processo da reflexão? Conta a história da Bíblia, lá no livro do Gênesis, a história da criação do mundo, que quando Deus tinha feito o homem, um certo dia, ele o convidou para o exercício de uma tarefa muito importante. Diz lá o texto bíblico: da terra formou o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Eu quero dizer para você, meu caro aluno, minha cara aluna, que, curiosamente, nesse exato momento, segundo conta a história lá do livro do Gênesis na Bíblia, Deus estava nos convidando a todos, seres humanos, ao exercício da capacidade interpretativa, da capacidade de raciocínio, da capacidade de compreensão da realidade. Quando, por exemplo, Adão, naqueles primórdios, chamou a macieira de macieira, ou um pé de abacate de abacateiro, então ele quis, ao mesmo tempo, exercitar a sua capacidade de interpretação da realidade, criando um conceito para que o mundo pudesse ser muito melhor compreendido. Veja que nesse caso, de fato, indiscutivelmente, a reflexão filosófica é extremamente importante. Uma outra coisa, para fechar a nossa aula de hoje, é que, juntando todas as ideias que nós trabalhamos até agora, nós podemos afirmar categoricamente que a filosofia trata dos dramas do cotidiano. Mais uma vez, o filósofo não é uma figura distante, divorciada completamente da realidade do dia a dia. Muito pelo contrário, o filósofo vai analisar o que acontece na política, o que acontece na música, o que acontece no comportamento humano, o que acontece na própria elaboração científica, para a partir daí, em contato com a vida como ela é, elaborar todo um conjunto de conceitos que serão ferramentas importantíssimas para que nós possamos compreender a realidade em qualquer área que nós estejamos vivendo. Seja no nosso caso aqui da Faculdade Batista, na área da teologia, seja na área da administração, seja na área das ciências contábeis, qualquer que seja a área, nós precisamos trabalhar conceitualmente para compreendermos o mundo à nossa volta. Com isso, nós conseguimos elaborar aqui alguns dos conceitos mais importantes que envolvem a filosofia, não só como uma ideia genérica sobre as coisas da vida, mas como um conhecimento formal que procura compreender as coisas o mais próximo possível daquilo que elas efetivamente são. Eu espero que você, meu caro aluno, possa se envolver cada vez mais profundamente com a capacidade de refletir filosoficamente. Muito obrigado por hoje. Eu espero que você esteja bem atento, bem ligado na nossa próxima aula, que vai fechar essa primeira compreensão nossa a respeito do que significa a filosofia. Muito obrigado.